R$158.410.124,32. Essa foi a arrecadação no ano passado do 9º Ofício de Registro de Imóveis no Rio de Janeiro, o cartório com maior faturamento do Brasil. Esse valor é maior que o faturamento anual de 95% de todas as empresas que operam no Brasil, e é mais do que a cidade do Rio de Janeiro investiu em ciência e tecnologia, em trabalho e renda, em turismo e em desenvolvimento urbano e econômico no ano de 2024. Com apenas 268 funcionários, o 9º Ofício do Rio de Janeiro é uma máquina de gerar dinheiro, com um faturamento anual de mais de R$591 mil por empregado. Isso é mais do que a receita por empregado de boa parte das empresas listadas na Bolsa de Valores, incluindo a rede de joalherias Vivara, a rede de laboratórios e serviços médicos Fleury, a empresa educacional Edux, que atende mais de 1,3 milhões de alunos no Brasil, e a rede de academias Smart Fit. O cartório mais lucrativo do país fatura por volta de R$13,2 milhões por mês. E como as suas despesas consistem basicamente em funcionários, papel, tinta, carimbo e adesivos, não seria surpreendente dizer que o titular embolsa por volta de R$2.500.000 por mês, depois dos repasses obrigatórios ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para a música, por favor, que eu quero falar diretamente com você. R$2,5 milhões é provavelmente mais dinheiro que você vai ver durante toda a sua vida. E todo esse dinheiro vai para o bolso de uma única pessoa em só um mês. O titular de cartório. A coisa mais próxima que a gente ainda tem nesse país de um título de nobreza medieval. E a comparação não é indevida não, tá? Segundo dados da Receita Federal, os titulares de cartório têm uma média de rendimento mensal de R$144.600, fazendo deles a profissão mais bem paga do Brasil. No último vídeo eu brinquei com o exemplo da Juislândia, que seria hipoteticamente o segundo país mais rico do mundo. Bom, a Cartoriolândia, caso existisse, deixaria tanto a Juislândia quanto Mônaco, o país mais rico do mundo, no chinelo. A explicação para uma receita tão alta é que cada cartório detém um monopólio territorial sobre transações e operações de compra e venda de imóveis na área em que ele atende, o que significa que, caso você queira comprar um imóvel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, você é obrigado por lei a autenticar essa escritura no 9º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Soma isso ao fato de que a escritura geralmente é um percentual do valor do imóvel e que imóvel é caro no Brasil, e você tem a receita de por que um cartório que atende a região com um dos metros quadrados mais caros do Brasil fatura mais de R$10 milhões por mês. E o 9º Ofício está longe de ser um caso isolado. O 2º Ofício de Registro de Imóveis de Florianópolis, por exemplo, arrecada R$1,48 milhões líquido por mês. E só em Santa Catarina, dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que 5 cartórios têm sobra, ou seja, lucro, superior a R$1 milhão mensais. O meu nome é André, eu sou economista e nesse vídeo eu quero te mostrar como que o monopólio estatal mais lucrativo do país funciona. E por que mesmo apesar de todos os avanços tecnológicos, a gente continua preso a essa estrutura colonial que só mantém privilégios nas mãos de poucos, ao custo de toda a população do Brasil. Bom, talvez você não vá comprar uma casa agora e ter que pagar essas taxas absurdas para os cartórios tão cedo. Mas tem uma forma de você dar o seu primeiro passo na construção do seu patrimônio com segurança e é com o MB. O MB é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes e certificada pela CVM para você que quer dar o seu primeiro passo no mercado cripto, fazer ele com segurança e até um presentinho de boas-vindas. Abrir uma conta no MB é de graça e leva menos de 5 minutos e entrando com o meu link investindo a partir de R$50 em qualquer ativo, como Bitcoin ou Solana, por exemplo, vocês recebem R$25 de volta na sua conta no MB
em até 7 dias, sem perguntas feitas, sem nenhuma complicação. Mas é importante lembrar que isso não é uma recomendação de investimento em qualquer ativo em específico e que criptomoeda é um mercado volátil, então pesquisem bem e leiam todas as condições antes de entrar nesse mercado. É uma ótima oportunidade para você que já queria investir, mas por algum motivo ainda não tirou tempo para abrir a conta, e ela dura até o final do mês. Entrando pelo QR Code ou pelo link na descrição, vocês também ajudam o canal e começa a fazer parte de um mercado do qual eu e muitas pessoas já fazem parte. E é isso, de volta pro vídeo. Em 2024, os cartórios brasileiros arrecadaram 27,1 bilhões de reais, uma arrecadação que supera a verba de pelo menos 22 dos 38 ministérios federais. E desde 2013, a arrecadação dos cartórios soma 258 bilhões de reais, ou 45 bilhões de dólares, um valor equivalente ao PIB anual de países inteiros como a Bolívia e o Paraguai. Mas o fator mais chocante com relação aos cartórios não tem a ver só com esses valores, mas sim com a própria natureza deles. No Brasil, os cartórios são serviços públicos delegados a particulares. A história e a experiência econômica mostram pra gente que, na grande maioria dos casos, a iniciativa privada é a opção mais eficiente para prover bens e serviços a um preço mais barato e de melhor qualidade para a população. Não é à toa que, quando a Telebrás foi privatizada, o acesso à telefonia no Brasil cresceu exponencialmente. Os cartórios, entretanto, fogem dessa regra. Não só o custo do serviço que eles provêm é absurdo, de milhares de reais para atualizar a escritura de um imóvel, como o serviço é extremamente arcaico ainda e parece que parou no tempo. O lobby dos cartórios lutou contra a MP da digitalização do setor em 2022 e várias outras vezes contra outras tentativas. E se você for ver o site de alguns desses cartórios que mais faturam no país, você vai começar a entender por quê. Esse aqui é o do Primeiro Ofício de Chapecó, um dos mais bonitinhos que tem, mas ainda assim longe do que se deveria esperar por um cartório que lucra mais de 1.200.000 reais por mês. Esse é o do cartório com a maior receita de Santa Catarina e esse é o do cartório mais rico do país. Ah, André, mas por que o setor privado não funciona bem nos cartórios? Simples, porque não tem competição. A LG não faz uma TV boa porque ela é boazinha e quer te agradar. Ela faz porque se ela entregar um produto ruim, na próxima vez você vai ir lá comprar na Samsung. Se o serviço é ruim e se o produto é caro, a existência da competição faz com que você possa escolher e trocar. Mas com os cartórios isso não existe. O Nono Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro não tem nenhum incentivo para mudar esse site horroroso deles, porque, que nem eu disse antes, se você comprar um apartamento na Barra, você não tem escolha a não ser registrar lá. Ou seja, os cartórios brasileiros combinam o pior dos dois mundos. De um lado, o monopólio estatal, que obriga a população a utilizar um determinado serviço, com do outro a busca incessante pelo lucro privado, em um ambiente sem nenhuma concorrência de mercado, que, caso existisse, serviria para limitar práticas abusivas e preços fora da realidade. E só para adicionar um pouco mais de sal na ferida, em todos os estados do Brasil, com exceção do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, há uma renda mínima para cartórios deficitários, ou seja, que não conseguem cobrir os custos de operação. E enquanto em alguns poucos estados essa renda realmente é simbólica, como no caso do Espírito Santo, em que ela é de só R$ 1.288, em boa parte dos estados ela é bem mais generosa, como no caso de Santa Catarina, em que a renda mínima é de R$ 26.500 por mês. Para nós, talvez os cartórios sejam o pior dos dois mundos, mas para quem opera eles realmente são o melhor dos dois mundos. Todo o benefício do lucro privado, caso dê certo, e todo o apoio do Estado, caso ele venha a dar errado. O que realmente te faz pensar, quem será que foi o gênio que teve essa ideia? O
sistema cartorial brasileiro tem as suas origens no Brasil colônia. O primeiro cartório do país, o primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, foi criado em 1º de março de 1565, no mesmo dia de fundação da cidade maravilhosa. De certa forma, dá para dizer que o cartório é praticamente uma marca de nascença do Brasil. O pior legado que os portugueses deixaram para nós, ao contrário do saber popular, não foi a extração de ouro e pau-brasil que eles levaram de caravela de volta para Portugal, mas sim as instituições extrativistas que eles deixaram aqui e que continuam funcionando até hoje. De acordo com o último Nobel de Economia, Daron Acemoglu, as instituições são a chave para entender a riqueza ou o fracasso dos países. E instituições como os cartórios são consideradas instituições extrativistas. Elas extraem recursos da maior parte da população e concentram os benefícios numa elite pequenininha. E tudo isso sem entregar um serviço correspondente à renda que eles extraem. De acordo com um estudo da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, o excesso de burocracia encarece em até 12% o valor final do imóvel para o proprietário. Não só isso, mas o enriquecimento dos cartórios é alimentado pela própria ineficiência deles. No relatório de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, num ranking de 190 países, o Brasil ocupa a posição número 133 em termos de prazo e custo para registrar uma propriedade, além da posição número 170 quando se trata de obter um alvará para a construção. E a herança desse sistema esmagadoramente burocrático e ineficiente veio justamente de Portugal. Até 2003, Portugal tinha a infâmia de ser um dos países mais burocráticos e lentos na União Europeia para se fazer negócios. Levava em média 38 dias e 5 etapas diferentes só para registrar uma propriedade, algo que espantava os potenciais investidores para outros países no bloco. Portugal, entretanto, não seguiu o próprio exemplo por muito tempo. Em 2004, o monopólio territorial foi extinguido e cada cartório no país teve que competir em preço e qualidade com os outros para não perder os seus clientes. De acordo com o economista Bruno Caraza, depois da implementação de uma série de serviços online, de desburocratização e simplificação e do fim da obrigatoriedade de escrituras públicas para compra e venda de imóveis e de vários outros atos, o tempo para se registrar um imóvel em Portugal caiu de 83 para somente 10 dias. Portugal, no último ranking do Banco Mundial, era o 39º país mais fácil de se fazer negócios numa lista de 190 países. O Brasil ocupava a 124ª posição. Enquanto os fundadores desse sistema o abandonaram, aqui no Brasil a gente ainda insiste no atraso. Assim como em Portugal, na maioria dos países desenvolvidos, as funções que no Brasil são monopolizadas pelos cartórios são realizadas de formas muito mais rápidas, baratas e eficientes. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um equivalente aos cartórios brasileiros. Para registrar propriedades, contratos e reconhecer firma, existem os Notary Public, que são profissionais certificados, mas sem monopólio. A barreira de entrada é muito menor e desde que seja maior de 18 anos, residente do estado onde quer atuar e não tenha antecedentes criminais, qualquer um pode pagar a taxa de inscrição, fazer um curso online e, depois de ser aprovado, começar a atuar. Isso faz com que os Estados Unidos tenham atualmente mais de 4.400.000 pessoas servindo como Notary Public, uma média de 1 para cada 72 habitantes. E lá a profissão não é vista como uma mina de ouro. Muito pelo contrário, a maioria dos que trabalham como Notary Public fazem isso para complementar a renda e ainda tem outros empregos. Na Europa, a Estônia digitalizou todos os serviços cartorais durante a pandemia. E, ao contrário do Brasil, permitiu a livre concorrência entre todos os cartórios online. O resultado é que hoje na Estônia é possível acessar todos os serviços cartorais, incluindo o registro de imóveis, sem sair de casa e por uma fração do custo do Brasil. Bom, na verdade é bem seguro dizer que provavelmente o Brasil tem o sistema de cartórios mais caro do mundo. Em média, só a escritura de um imóvel no Brasil custa entre 2% e 3% do seu valor.
Isso quer dizer que, na compra de um imóvel urbano de R$400 mil, por exemplo, o valor pago aos cartórios para fazer a escritura pode facilmente passar de R$12 mil a depender das taxas locais. No estado de Nova York, um dos mais caros e burocráticos dos Estados Unidos, a escritura desse mesmo imóvel custaria aproximadamente $1.000, ou R$5.800, menos da metade do preço. Na Alemanha, o custo seria de aproximadamente €580, e no Reino Unido essa mesma escritura custaria incríveis 20 libras, ou R$155, se fosse feita online. Uma redução de mais de 98% para a mesma atividade com relação ao custo no Brasil. Talvez a coisa mais triste dos cartórios seja que, fora o lobby, não existe nenhuma razão plausível para ele estar ganhando tanto dinheiro. Nos outros casos mais comuns que o Estado detém um monopólio, como no saneamento, por exemplo, não tem nem a possibilidade de concorrência, justamente pela natureza do setor. É inviável economicamente ter 10 empresas para construir 10 tubulações de água diferentes para que você possa escolher uma só para sua casa. Já no caso dos cartórios, não tem nada que impeça alguém no Amapá de registrar um imóvel no Rio Grande do Sul. O monopólio é completamente artificial. E mesmo quando o saneamento, a energia e as rodovias são cedidas à iniciativa privada, tem restrições no quanto eles podem cobrar em taxas e pedágios justamente para não abusar do poder econômico. O cartório provavelmente é a maior aberração econômica que existe no Brasil. Um monopólio artificial de um serviço arcaico sem paralelo nenhum em outro país no mundo, que enriquece indivíduos particulares que detêm esse título de nobreza com a proteção do Estado. Talvez uma das formas mais didáticas de entender por que os países são ricos ou pobres seja olhar para onde que os recursos escassos fluem. Nos Estados Unidos, a chave da riqueza sempre foi abrir o próprio negócio. Os recursos, capital e trabalho humano são empregados na fronteira da tecnologia, em engenharia e robótica. No Brasil, o suor de vários dias de trabalho é empregado para enriquecer os barões de carimbar e adesivar papel. Uma atividade que, me perdoem a palavra, mas não produz merda nenhuma. E eu termino esse vídeo com uma citação que eu creio que representa muito bem tanto a realidade dos cartórios, como também a realidade em geral do Brasil. Quando você percebe que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos mais pelo suborno e influência do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que ficam protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que a sua sociedade está condenada.